Muito bem, bem-vindo ao meu canal, Pastor Anderson Gomes, um canal sobre vida cristã. E hoje eu estou com meus dois discípulos, meus dois companheiros, meus filhos amados, Abel e Abner, que vão me ajudar no vídeo que a gente vai falar sobre o que, crianças, hoje? Sobre oração. Para continuar o outro vídeo que era crescimento espiritual através da palavra. Crescimento espiritual parte 1, crescendo através da palavra. Hoje é crescimento espiritual parte 2, crescendo através da oração, tá bom? É continuação do outro. Então, antes de falar sobre oração, o que tem que fazer? Tem que orar. Tem que orar, exatamente. Então, nós vamos orar, tá bom? E aí, depois da oração, que a gente não pode falar de um vídeo sobre oração sem estar orando, tá bom? Então, você que está aí nos assistindo, ore junto conosco, ok? Vamos orar? Então, ore ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade. Eu peço que essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor abençoe em nome de Jesus essa pessoa, essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Abençoe a cada uma delas em nome de Jesus, para que elas possam desenvolver também uma vida de oração, que leve elas a uma vida de comunhão, uma vida de fé, confiantes em Ti, e que nós que estamos aqui, eu, Abel, o Abner, nós daqui de casa, nós também possamos desenvolver essa vida de oração no poder do nome de Jesus. Que este vídeo venha abençoar muitas pessoas, a esses que estão assistindo, que em nome de Jesus possam ser edificados com esse vídeo de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Mas antes a gente tem que pedir uma coisa para os nossos ouvintes ou aquelas pessoas que nos seguem. O que a gente tem que pedir para eles, Abel? Deixar o like. Deixar o like, o que mais? Se inscrever no canal, Isso. dar um joinha, compartilhar o vídeo. Ok, compartilhar o Não só vídeo. pra ver o canal. Nossa, na verdade é pra ter mais cristãos. Muito bem, ter mais cristãos. É isso aí. Mas sabe, antes de falar de oração, você deve ter achado estranho, talvez, porque eu orei aqui de olhos abertos, né? Orei pedindo aqui pelas pessoas que nos assistem, né? Que nos ouvem. Você deve ter achado estranho. Por que ele orou de olho aberto? Então, essa já vai ser a nossa nosso primeiro aprendizado sobre oração. Jesus nem sempre orava de olhos fechados. Quem disse que a gente tem que orar de olhos fechados? Quem foi que falou? É uma coisa, uma prática que tem na igreja e é uma prática muito boa, mas assim, isso não é uma regra. Só para você entender que não é uma regra que determina que a oração vai ser ouvida. Ah, não, só vai ser ouvida de olhos fechados. É uma boa prática, é uma recomendação, por quê? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente se concentra, a gente não se distrai com o que está ao nosso redor. Mas o fato de você orar de olhos abertos não tem nada de errado, tá bom? João 17:1 diz assim, ó: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos, né? Levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Jesus orou de olhos abertos. Quando ele foi partir ali os 2 pães, os 5 pães e 2 peixinhos, ele disse o quê? Senhor, graças te dou, e levantou os olhos aos céus também, tá bom? E aí o que acontece? A gente entende que na oração não é porque eu orei de olho fechado, olho aberto, que Deus vai me ouvir, mas o que vale é orar com fé, com sinceridade de coração, e a gente vai já entender. Eu oro de olhos fechados na igreja, em algum outro lugar, mas quando eu estou dirigindo eu não posso orar de olho fechado, tem que ser de olho aberto, tá bom? Então é só para que fique essa dica, para que você não fique bitolado a achar que é só o jeito que se deve orar. Uma vez me perguntaram: pastor, é pecado orar deitado? Eu perguntei: mas por que seria pecado? Não, é porque falta de reverência. E eu respondi para aquela pessoa: imagine uma pessoa que está no leito do hospital deitado, não pode se levantar, ou por qualquer outro motivo, limitação, ele tem que ficar deitado, ele não pode orar? Ou se orar, a oração dele não será atendida? Então, às vezes, os homens criam algumas regras que Deus não criou, e isso acaba travando, atrapalhando a nossa comunhão. Não se preocupe com isso, tá bom? A gente vai entender que Deus, ele ouve a oração que é feita de coração, com fé, no nome de Jesus. Mas o que é oração mesmo, crianças? O que é orar? Me digam aí, o que é orar? Falar com Deus. Falar com Deus. Você pedir, agradecer, falar todas as coisas que você quer para Ele. Muito bem. Então, Confessar. é nosso diálogo com Deus, é falar com Deus. Os meninos estão certos. É a gente colocar tudo diante do Senhor, o nosso meio de comunicação e comunhão com o Senhor. Eu costumo brincar dizendo assim: olha, é o Wi-Fi.
Nosso Wi-Fi é a oração, é nossa ligação, nossa conexão com o Senhor direto, tá bom? E o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6, de 9 a 13, na conhecidíssima oração do Pai Nosso. Ele nos ensina ali como nós devemos orar. Por quê? Porque ele começa exaltando o nome do Senhor. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Observe, quando ele diz venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ele está pedindo que o reino venha a nós e que a vontade de Deus esteja sobre a nossa vontade. Então a gente, primeiro, antes de sair pedindo, a gente tem que pedir à vontade, tem que estar submisso à vontade do Senhor. Venha o teu reino, a tua vontade seja sobre a nossa. E depois a gente pede lá, né, pelo pão de cada dia, como ele ensinou, pede perdão pelas nossas ofensas e a capacidade para perdoar outras pessoas e assim sucessivamente. Então, é um modelo. Jesus nos ensina a orar através da oração do Pai Nosso, muito conhecida, mas você tem que entender que não é pegando o Pai Nosso e orando uma vez, 2 vezes, 5, 10, repetindo, assim, sem analisar o que você está falando, sem refletir nas palavras. Não é isso que vai fazer você ter a sua oração respondida. Então, às vezes as pessoas pensam assim: eu vou orar o Pai Nosso 50 vezes, 60 vezes, 80 vezes, mas a Bíblia não ensina isso. Se você fizer isso de uma maneira assim muito mecânica, repetitiva, vai se transformar numa vã repetição, que você só repete sem nem analisar o que você está falando. Não é esse o propósito. O propósito é você, a partir você pode orar o Pai Nosso, mas também aprender com o Pai Nosso como é que se deve orar, tá bom? E a gente entende também que a gente precisa praticar a oração, né? Hoje nós estamos falando sobre crescimento espiritual através da oração. Então, você precisa orar para crescer na sua comunhão com o Senhor, na sua proximidade, na sua intimidade. Por exemplo, eu tenho intimidade com meus 2 filhos, porque a gente conversa muito, não é verdade? A gente não conversa de um monte de assunto. Quanto mais a gente conversa, mais íntimos nós somos. Então, a gente tem intimidade, eles conversam muito comigo. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você tem que conversar com Deus, você tem que dialogar, tem que colocar tudo diante do Senhor. E você, quando pedir algo, peça em nome de Jesus. Olha só, João 14,14, o Senhor Jesus nos diz: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Não é no nome de Pedro, não é no nome de João, não é no nome de profeta, não é no nome de nenhum outro. É no nome de Jesus que se deve orar. Jesus estava preparando aqueles discípulos para aquela grande missão e antes de enviá-los, ele estava dando algumas orientações e diz: olha, quando pedirem alguma coisa, peçam em meu nome. Não é no nome de mais ninguém que a gente deve pedir ou orar, mas é no poderoso nome do Senhor Jesus. Como orar? Orar com fé e com sinceridade. E eu coloquei só algumas dicas simples de como o que não precisa estar na oração e o que precisa estar na oração. O que a gente não precisa na oração, que muita gente acha que precisa, é palavras bonitas, né? Tem que procurar as melhores palavras. Uma vez eu fiz fazer uma oração lá no meu ambiente de trabalho, na indústria, e algumas pessoas elas ficavam procurando palavras bonitas, né? Um vocabulário mais rebuscado. E, gente, Deus não quer saber disso. Ele quer saber do coração sincero, entendeu? Não adianta fazer uma belíssima oração, impressiona as pessoas, mas não tem a oração atendida. Aí fica aparecendo um fariseu, que os fariseus eles gostavam de orar nas praças públicas, para serem vistos pelos homens, como diz o Maranhense, para se aparecer, para se amostrar. Você acha que Deus vai ouvir o tipo de oração dessa que quer impressionar pessoas? Não. Então, assim, não é as palavras bonitas. Se você fala poeticamente, de uma forma natural, tudo bem, pode falar, não tem problema. Mas lembre-se, isso não é critério, tá bom? Então, assim, a gente não precisa de palavras bonitas. A gente precisa de quê? De sinceridade. Uma coisa que a gente não precisa são das repetições que eu acabei de falar, ficar repetindo a mesma oração. Não. Ao invés disso, troque por espontaneidade. Coloque diante do Senhor aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, aquilo que você também quer agradecer. Coloque diante do Senhor. Então, assim, é dispensável repetição e é necessário espontaneidade, porque Deus conhece o nosso coração. Então, se você falar algo que está no seu coração e como Deus conhece seu coração, ele vai saber que você está sendo sincero, isso vai agradar ao Senhor. Outra coisa que a gente não precisa é definir uma postura, uma posição do corpo. Ao invés disso, a gente precisa ter reverência com a alma. Tem gente que acha que só é reverenciado se tiver ajoelhado. Outros acham que é só se tiver... Tem uns que só se tiver com a mão fechada, outros só se tiver de olho fechado, outros acham que é só se tiver de pé. Gente, a gente não pode bitolar Deus. Você está colocando Deus numa dependência. Você acha que Deus só vai ouvir a oração se você estiver com o joelho no chão ou se você estiver de pé.
todos esses métodos são ótimos. Você pode orar de todas essas formas. Pode orar de joelho, pode orar de pé, pode orar sentado. Não tem problema. O que você tem que fazer é ter um coração reverente ao Senhor. A reverência tem que estar na sua alma. E aí Deus sabe se você está sendo reverente ou não. Então, assim, se você quiser orar de joelhos, ótimo, mas não condene quem ora de pé, porque a oração dele também pode estar sendo sincera. Você que ora de pé, não condene quem ora de joelhos e não condene quem ora sentado. Então, às vezes, há umas meninices, né? Umas imaturidades de ficar discutindo qual é a melhor posição. Esqueça isso, preocupe-se com o seu coração ao Senhor. Eu oro de joelhos na minha casa, às vezes eu oro de pé, às vezes eu oro andando dentro do quarto. Isso aí é o que menos importa. O que realmente vai fazer com que a minha oração seja atendida é o Senhor, que conhece e sonda o meu coração. Não é eu me colocar numa postura que vai, tipo assim, chamar a atenção de Deus. Deus conhece os corações. Então, coloque seu coração na oração, tá bom? E nós vamos falar rapidamente sobre alguns tipos de oração, para você entender como é que funciona. Primeiro, a oração comunhão é aquela oração que você simplesmente pede a presença do Senhor. No Salmo 6:4, Davi diz o seguinte: volta-te, Senhor. É um pedido que ele faz. Senhor, volta-te, volta a tua presença. Ele só queria a presença de Deus. Ele não pede outra coisa a não ser a presença do Senhor. Eu digo para vocês, a melhor coisa que a gente pode pedir é a presença, é a comunhão nossa com o Senhor. Mas também tem a oração chamada oração gratidão, tá certo? O que é oração gratidão, Abner? É uma oração para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Você não pede nada, você só agradece, só agradece. Agradece na sua alegria diante de tudo que Deus lhe deu. A gente pode lembrar a oração de Ana. Tá lá, de Maria. Lá em Lucas capítulo 1, 46 a 56. Eu pensei em Ana porque Ana também, quando pediu um filho, Deus deu Samuel e ela orou uma belíssima oração de gratidão. Mas eu me refiro agora à oração de Maria. Lucas 1, de 46 a 56, fala sobre o cântico de Maria. É uma bela oração, por ela ter sido agraciada, e ela fala naquelas belas palavras: o meu coração exulta ao Senhor, que achou graça diante da sua serva. Então, eis uma oração de gratidão linda, a oração de Maria, lá em Lucas 1, de 46 a 56, tá bom? E a oração confissão é outro tipo de oração. Que oração confissão é? A oração confissão é uma oração para confessar os pecados, ou seja, perdoar os pecados. Isso, pedir perdão, né? É confessar, como ele falou, e pedir perdão pelos seus pecados. Simples assim. O salmista Davi, no Salmo de número 51, ele diz o seguinte, 51, versículo 4. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Então Davi confessa seu pecado que ele cometeu diante do Senhor com Batseba, e ele pede perdão. Tanto no Salmo 51 quanto no Salmo 32, você vai ver ali Davi derramando a sua alma de arrependimento quebrantada, confessando seu pecado, pedindo perdão para o Senhor. O Salmo de número 32 diz assim: olha, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tem até uma música que fala disso. O meu vigor virou sequidão de estio. Então é uma oração que realmente de confissão de alguém arrependido. Quando você pecar, confesse seu pecado, abandonando o pecado, e peça perdão. Graças a Deus que o Senhor nos perdoa através da confissão. E a oração pedido, Abel? O que é a oração pedido? Você pede por si mesmo. Muito bem, você pede por si mesmo. Mateus 7,7, o Senhor Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, né? Pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Jesus está ensinando a pedir aquilo que nós precisamos, e se for da vontade, ele nos concederá. E o que é a oração intercessão? Você pede pelos outros. Pede pelos outros. Diferente da outra pedido é um pedido geral, pede por você, mas a intercessão você pede por outras pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, pedindo por todos os homens. Isso é intercessão, quando a gente não pede por nós, mas intercede por outros, pede por outros, tá bom? Esses são alguns tipos de oração que a gente trouxe para cá, para que você, assim, possa ser estimulado, entendendo que quando precisar de algo, peça ao Senhor segundo a vontade dele, peça no nome de Jesus.
Pecou, pisou na bola, peça perdão, confesse seu pecado. Pedir mais entusiasmo, mais vida espiritual, peça comunhão, interceda pelos outros. Então, e quando receber alguma graça, agradeça ao Senhor, oração de gratidão. Quando não receber, agradeça do mesmo jeito, porque Deus já te deu vida, já te deu salvação. Então, tenha um coração grato, tá bom? Esses são alguns tipos de oração. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Que essa é a parte 2, para concluir o primeiro vídeo, que era crescendo através da palavra, agora crescendo através da oração. Queria agradecer meus parceiros que já estão aqui comigo, e nós vamos orar agradecendo. Eu orei no final, no começo, e eles vão orar agora no final, tá bom? Rapidinho eles vão encerrar esse vídeo. O Abel ora rapidinho e o Abner encerra com uma oração bem, bem rapidinha, tá bom? Oremos, orem aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado hoje. Por todos esses conteúdos que o Senhor liberou para a gente pregar, Senhor, para as outras pessoas, Senhor. Amém, obrigado porque meu Pai e nós somos abençoados. Eu sei que o Senhor quis que nós gravássemos esses vídeos para ocupar mais pessoas no teu reino, Senhor. Amém. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, em nome de Jesus, para que esse canal possa edificar os corações de todos que estão vendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você, Abner, encerra. Senhor Deus, Pai eterno, muito obrigado por esse dia. Obrigado por minha família, Senhor. Eu te peço que todos os pecados do meu coração sejam limpos, Senhor. Eu te peço que esses pecados que eu fiz nunca mais eu faça. Amém. Jesus. Eu te peço que a pandemia acabe antes de janeiro, que a pessoa e todo mundo, tudo que ajuda a quem está morando na rua, Senhor. Eu te peço isso tudo em suas mãos, e que este vídeo faça mais pessoas no seu reino, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Então, obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Até logo. Tchau.